No ar, diretor. Bem, só um momentinho. Boa tarde, senhoras e senhores, a todos que estão acompanhando essa reunião pública. Nós vamos retomar aqui a partir do item 7 da 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Sendo assim, solicito ao secretário-geral que, por favor, apregoe o item para julgamento. Boa tarde a todos. Próximo item de deliberação, então, conforme anunciado pelo diretor-geral, é o de número 7, processo 48.500.00.4437/2023-11. Pedido de medida cautelar protocolado pela AM Torres Limitada, com vistas a suspender os cancelamentos dos orçamentos de conexão realizados pela Enel Distribuição Rio, a Enel RJ, até a deliberação do requerimento administrativo protocolado pela requerente, referente à possibilidade de aplicação do artigo 655 da Resolução Normativa número 1000 de 2021. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Dana. Nos dias 4 e 5 de janeiro, a Enel Rio de Janeiro recebeu 8 solicitações de orçamento de conexão, referente a 8 projetos de geração fotovoltaica de 2,5 megawatts cada, sob responsabilidade de 4 pessoas físicas. Entre os dias 30 de março e 25 de maio de 2023, a Enel Rio de Janeiro emitiu os orçamentos de conexão referentes aos projetos supramencionados. Após nova avaliação da documentação apresentada, considerando o posicionamento das usinas fotovoltaicas, dentre outras questões, a distribuidora entendeu que as solicitações deveriam ser consideradas como divisão de uma única central geradora, em que a soma de suas potências faz com que o projeto ultrapasse o limite de 5 megawatts para sua caracterização como mini geração distribuída. Em 26 de junho de 2023, por meio da carta Enel RJ 085/2023-RB, a distribuidora solicitou a avaliação da STD acerca da possibilidade de enquadramento dos referidos projetos como subdivisão irregular para auferir vantagem do sistema de compensação de energia elétrica e de conexão em níveis menores de tensão. Por meio da carta AMT número 1 de 2023, de 6 de julho de 2023, a empresa AM Torres Energia Limitada, requerente, expôs seu posicionamento com relação à carta enviada pela Enel RJ. Em resposta às cartas da requerente e da Enel Rio de Janeiro, os ofícios número 105 de 2023 e 106 de 2023, ambos da STD, de 12 de julho de 2023, informaram que cabe à distribuidora valer-se do disposto na regulamentação para fins de enquadramento do caso concreto apresentado, sendo desnecessária a anuência ou manifestação prévia da ANEEL. Em 14 de agosto de 2023, a AM Torres Energia Limitada apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, visando a declaração de nulidade dos cancelamentos de orçamentos de conexão realizados pela Enel RJ. Em 21 de agosto de 2023, na 32ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. E em 24 de outubro de 2023, foi aberta solicitação de ouvidoria para tratar do caso na Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo, SMA, é o relatório. Procuradoria. Bom, senhores diretores, esse caso aqui é um caso de pedido de medida cautelar, não foi pedido parecer à Procuradoria, então nós não temos comentários a fazer em relação a esse processo. Obrigado, Eduardo. Trata-se de análise de pedido de concessão de medida cautelar, o qual visa a declaração de nulidade dos cancelamentos de orçamentos de conexão realizados pela Enel Rio, face às solicitações de acesso apresentadas pelos senhores José Luiz Pires, Vinícius Oliveira de Araújo, Agostinho Amâncio da Silva Filho e Fábio Oliveira Molim, solicitantes. Os orçamentos de conexão referem-se a projetos de geração fotovoltaica
de 2,5 MW cada. Na figura abaixo, é possível visualizar a localização geográfica de cada um dos 8 projetos. Cada solicitante é responsável por 2 unidades de 2,5 MW, 5 MW, portanto, por solicitante, totalizando 20 MW. As centrais geradoras denotadas por VOA 1 e parte da FON 1 estão localizadas no município de Iguaba Grande e as demais usinas no município de Araruama, ambos no estado do Rio de Janeiro. E essa imagem, ela demonstra exatamente isso, a figura 1. Eu vou pular os parágrafos 13 até 18, porque ele justifica a possibilidade de análise de medida cautelar, e vou para o 19. Diante do exposto, os requisitos autorizadores de concessão da cautelar são fumus boniures e perecum in mora, e de forma complementar a reversibilidade dos efeitos da decisão. Exposto, em cognição sumária, limito-me, neste momento, a analisar a presença dos referidos requisitos. Pois bem, em juízo perfunctório próprio do atual momento processual, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pretendida. E eu explico. No que tange à probabilidade do direito vindicado. Então, aqui eu vou passar do parágrafo 22 em diante a fazer a análise da fumaça do bom direito. Denota-se dos fatos narrados pela requerente que a distribuidora procedeu ao cancelamento dos orçamentos de conexão após suspeita de enquadramento dos projetos na vedação de divisão de centrais geradoras em unidades de menor porte, estabelecida no parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 14.300, de 6 de janeiro de 2022. A respeito dessa vedação, o artigo 655-E da Resolução Normativa 1059, de 7 de fevereiro de 2023, dispõe: artigo 655-E. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou mini geração distribuída. Parágrafo 1º. A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações adicionais para verificação, o que não suspende os prazos dispostos na resolução. Parágrafo 2º. Caso seja constatado o descumprimento do caput do artigo, a distribuidora deve negar adesão ao sistema de compensação, não emitir ou cancelar o orçamento de conexão e encerrar os contratos, caso a constatação ocorra antes do início do fornecimento, ou aplicar o estabelecido no artigo 655-F, caso a constatação ocorra após o início do fornecimento. Como se vê, o caput do artigo 655-E parte da premissa de que, uma vez constatada a divisão de centrais geradoras de modo a possibilitar o enquadramento nos limites de micro e mini geração, esta situação deve ser vedada. Em outras palavras, ao ser constatado caso inequívoco de divisão de usinas, o objetivo do referido artigo é não permitir o enquadramento como micro ou mini geração distribuída. Contudo, entendo que não há como afirmar no atual estágio processual se há divisão inequívoca, permanecendo dúvidas sobre a divisão vedada, de maneira que não é possível aplicar imediatamente o artigo 655-E. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 655-E, cabe à distribuidora identificar essas possíveis irregularidades. Assim, ao entender que houve a divisão de centrais geradoras com a finalidade de enquadramento nos limites estabelecidos para a mini geração distribuída, amparada no parágrafo 2º do artigo 655-E, a distribuidora procedeu ao cancelamento dos orçamentos de conexão. A respeito, relembro que no processo de regulamentação da Resolução Normativa 1059, foi realizada a tentativa de se definir critérios objetivos para a caracterização da divisão de usinas. A nota técnica número 41 de 2022, de diversas superintendências da agência, de 14 de junho de 2022, que instruiu a abertura da consulta pública número 51, tratou do tema aprimoramento das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída, solicitando contribuições nesse sentido. Foram recebidas 49 contribuições de diversas instituições, associações, distribuidoras, cooperativas,
empresas de consultoria, conselhos de consumidores, entre outros, a respeito do tema. A análise das contribuições consta da nota técnica número 2 de 2023, da SRD, SGT, SRN, SRG, SCG, SMA, SPE, ou do Janel, de 26 de janeiro de 2023. A Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABGD, propôs, na contribuição 406, na consulta pública 51, a vedação nos casos em que o objetivo da divisão fosse não realizar o pagamento de demanda mínima contratada e se isentar do pagamento das obras com participação financeira. Propôs ainda que não fossem considerados divisão de central geradora projetos cuja unificação seja inviáveis. A associação manifestou discordância quanto à posição da ANEEL de que não é possível definir critérios objetivos sobre o tema. A contribuição não foi aceita, sob a justificativa de que a proibição da divisão visa assegurar a correta destinação dos subsídios legais. Neoenergia, contribuição número 425, e Light, contribuição número 435, destacaram a importância de a regulamentação prever critérios objetivos acerca da caracterização da divisão de central geradora, trazendo segurança para o processo, evitando consultas excessivas, reclamações e riscos regulatórios à distribuidora e ao cliente. Sugeriram que a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora não deve se limitar à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam, ou seja, deve ser vedada a divisão de uma central geradora em centrais de menor porte por meio físico, por cercas, ruas, etc., ainda que de titulares diferentes, quando essa divisão resulta em alteração de enquadramento, podendo ser vedado, por exemplo, na proposta da Neoenergia, solicitações de conexão cujo somatório ultrapasse o limite estabelecido, localizados no mesmo município ou municípios atendidos pela mesma subestação elétrica ou linha de transmissão. Já a Light propôs os seguintes itens para vedação: solicitações ingressadas ao mesmo tempo em uma mesma região, mesmo solicitante titular, CNPJ ou CPF, numa mesma região, área contígua, áreas separadas por meio físico, por cercas, ruas, etc., ainda que de titulares diferentes, quando essa divisão resulta em alteração de enquadramento. Solicitações que possuam como motivação principal a divisão para enquadramento nos limites de microgeração ou minigeração, onde fica evidente a unificação de diversas etapas de planejamento e construção. As contribuições não foram aceitas, pois os critérios apresentados pelas distribuidoras não foram considerados robustos, de modo a evitar divisões. Na mesma linha das contribuições anteriores, a ABRAD, a CEMIG e o Grupo Energisa sugerem contribuições de número 438, 413 e 442, respectivamente, alguns critérios que podem ser utilizados para nortear a análise das distribuidoras, visando identificar indícios de possíveis divisões indevidas. Ressaltam, no entanto, que após a verificação de indícios, faz-se necessária a avaliação das particularidades do caso concreto. Os critérios sugeridos são os seguintes: considerar critérios de contiguidade entre as áreas, desmembramento de matrículas, tempo de existência das unidades consumidoras, quantidade de projetos por subestação, se as unidades poderiam ser atendidas por outra configuração. As contribuições não foram aceitas, pois os critérios propostos não foram considerados robustos, de modo a evitar divisões. A CPFL Energia, contribuição número 441, por sua vez, sugeriu a vedação de usinas cuja somatória da potência instalada de centrais de microgeração e minigeração distribuída de um mesmo titular, pessoa física ou jurídica, ou de titulares pertencentes ao mesmo grupo econômico, ultrapasse os limites dispostos no artigo 2º da Resolução 1000, por subestação da distribuidora. A contribuição também não foi aceita pelo mesmo motivo das anteriores, que é a falta de robustez. Assim, foram apresentadas contribuições na consulta pública no sentido de tornar objetivo o que eventualmente poderia caracterizar ou mesmo descaracterizar eventual divisão indevida. Contudo, optou-se por manter na Resolução 1059 somente a vedação trazida na Lei 14.300, sem critérios objetivos. A esse respeito, por meio da nota técnica número 2 de 2023,
As áreas técnicas concluíram o seguinte, e eu me reporto aqui aos parágrafos 45, 46 e 47 da nota técnica 2. Conforme incentivado na abertura da consulta, algumas sugestões propuseram critérios objetivos para caracterizar ou descaracterizar a divisão. De um modo geral, as que visavam estabelecer situações que não poderiam ser entendidas como divisão traziam critérios frágeis, facilmente contornáveis e que possibilitavam usufruto de subsídio legal de forma indevida e, por isso, não puderam ser acatadas. Já quanto aos critérios objetivos que caracterizariam divisão, foram sugeridos parâmetros elétricos, por subestação ou linha de transmissão, geográficos, município, região, de propriedade, mesmo imóvel, em que houve desmembramento do imóvel ou mesmo condomínio, temporais, ao mesmo tempo, ou pela motivação, visando acessar benefícios ou acessar intenção diferente. Entretanto, verifica-se que não há critérios objetivos suficientemente robustos e generalizáveis que ofereçam razoável grau de segurança para afastar o usufruto indevido dos subsídios legais. Além disso, o estabelecimento de critérios objetivos, ainda que se mantivesse a possibilidade de análise subjetiva pela distribuidora, abriria espaço para que o critério passasse a ser o único a ser utilizado, haja vista a dificuldade que as distribuidoras teriam em aplicar critérios subjetivos na existência de parâmetros objetivos. Isso abriria inúmeras possibilidades, além das objetivamente estabelecidas, para que centrais geradoras buscassem formas de dividir para acessar os subsídios do sistema de compensação de forma indevida. Por esta razão, julga-se oportuno manter o texto na forma submetida à consulta pública quanto a este aspecto. Voltando ao voto, portanto, mesmo após período de contribuições em consulta pública, que culminou em intensa discussão e participação ativa de diversos interessados, optou-se por não consolidar, de forma expressa e objetiva, critérios a serem verificados para a caracterização de divisão de usinas. Como podemos observar, sob o argumento de que os critérios não são robustos de modo a evitar divisões, não foram acolhidas sugestões que poderiam embasar para vedar ou não a análise de divisão no caso aqui tratado, a exemplo da consideração de elementos para separar centrais geradoras, somatório de carga das conexões localizadas no mesmo município, ou municípios atendidos pela mesma subestação elétrica, ou linha de transmissão, período e região onde foram realizadas as solicitações de acesso, mesmo solicitante titular, CNPJ ou CPF, numa mesma região, área contígua, planejamento e construção únicos, projetos contíguos, tempo de existência das unidades consumidoras, quantidade de projetos por subestação. Assim, uma vez que a Resolução 1059 não traz critérios objetivos para caracterizar essas divisões, é necessário avaliar a particularidade de cada caso. Com as informações presentes, não se pode afirmar, com um grau de certeza adequado, que houve divisão com a finalidade de enquadramento nos limites de potência instalada da mini geração distribuída. Logo, por não estar evidenciada a solicitação de 8 projetos de 2,5 MB, ao invés de apenas um de 20 MB, com o propósito de enquadramento nos limites necessários para a caracterização de mini geração distribuída, não podemos aplicar a vedação disposta no artigo 655-E da Resolução 1059, sem uma avaliação mais aprofundada, isto é, até que seja identificada uma eventual irregularidade no dimensionamento. Fernando, só uma dúvida, em que parágrafo nós estamos? 35. Porque eu não consigo enxergar dali, estava acompanhando e me perdi um pouco. Isto é, até que seja identificada uma eventual irregularidade no dimensionamento dos projetos, não podemos enquadrar os projetos na vedação dada pelo artigo 655-E. No presente caso, há uma divergência entre o entendimento da concessionária e o da requerente, o que, a meu ver, poderá ser sanado somente após avaliação minuciosa do caso concreto, por meio de um processo específico. Essa avaliação já foi iniciada na agência mediante a solicitação de ouvidoria aberta na SMA em 24 de outubro de 2023, protocolo 305-898-00723-26. Exposto, considero que a configuração proposta
2 usinas de 2,5 MW para cada solicitante, não fere os princípios da Lei 14.300 e da Resolução Normativa 1000, de 7 de dezembro de 21, pois o limite para enquadramento de usinas fotovoltaicas no sistema de mini geração distribuída é de até 5 MW, caso a solicitação de acesso protocolada na distribuidora tenha sido efetuada até o dia 7 de janeiro de 2023. Vejamos o que estabelece a Resolução 1059, que alterou a Resolução 1000 e aprimorou as regras para a conexão e o faturamento de centrais de microgeração e mini geração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como as regras do sistema de compensação de energia elétrica. Então, o artigo 2º da Resolução 1000 passou a conter a disciplina do inciso 29b da mini geração distribuída e, na linha C, coloca que potência de 5 MW para unidades consumidoras que protocolarem solicitação de orçamento de conexão até 7 de janeiro de 2023. Da mesma forma, o artigo 655-O coloca no seu inciso 2º, cuja solicitação de orçamento de conexão, nos termos da seção 9 do capítulo 2 do título 1, seja protocolada na distribuidora entre 8 de janeiro de 22 e 7 de janeiro de 23. Voltando ao voto, diante disso, considerando que as solicitações do caso em análise foram realizadas nos dias 4 e 5 de janeiro de 2023, anterior, portanto, à data limite de 7 de janeiro, os projetos solicitados se enquadram na previsão da Lei 14.300 e da Resolução Normativa 1059. Portanto, a configuração proposta por cada solicitante individualmente tem amparo legal e normativo. Ressalto que o cerne da discussão reside no fato de as centrais geradoras, considerando mais de um solicitante em conjunto, ultrapassarem o limite de 5 MW. Contudo, em face do que foi aqui exposto, isso não pode ser caracterizado por si só como tentativa de usufruto indevido do benefício. É preciso avaliar as pormenoridades do caso concreto. Mesmo que os projetos estejam localizados em áreas contíguas, seja no mesmo município ou em municípios distintos, esse fato, avaliado de forma individual, não caracteriza a tentativa de divisão. Conforme destacado anteriormente, a própria regulamentação da ANEEL não traz uma regra objetiva para tratamento de divisões. Assim, não havendo critério objetivo que estabeleça o que é divisão vedada, não se pode fazer presunção absoluta, iure et iure, de que, no caso, estaria sendo fracionado, de maneira que é necessário analisar o caso concreto em juízo de mérito. Novamente, com base nas informações apresentadas, não há como assegurar que uma central geradora de maior capacidade foi dividida com um propósito de enquadramento nos limites de potência estabelecidos nos comandos da Lei 14.300 da Resolução Normativa 1059. Adicionalmente, há que se considerar o princípio da probidade e boa-fé objetiva, que deve nortear as relações entre os contratantes. A esse respeito, trago o artigo 422 do Código Civil, o qual dispõe: os contratantes são obrigados a guardar, tanto na execução como na conclusão do contrato, os princípios de probidade e boa-fé. Portanto, considerando a aplicação do princípio da boa-fé na solicitação apresentada pelo requerente, e considerando ainda que não há como identificar a divisão das unidades geradoras sem a verificação de mérito do caso concreto, reputo presente, em caso, a fumaça do bom direito. O mesmo verifico em relação ao perigo da demora. Se não vejamos, a não concessão da medida cautelar resultará na não construção das centrais geradoras e, consequentemente, adiará o usufruto dos benefícios advindos da injeção de energia pelos projetos. Nesse sentido, mesmo que, eventualmente, o julgamento de mérito seja favorável aos requerentes, estes incorrem em prejuízos ao terem um período menor para usufruto dos descontos tarifários. Portanto, os requerentes irão incorrer em prejuízos financeiros irreversíveis em caso de indeferimento da medida cautelar requerida, o que caracteriza a presença do periculo in mora no caso em questão. Ademais, no que tange ao risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, cumpre consignar que o acatamento do pleito acautelatório no caso corrente
tem como efeito permitir que os interessados iniciem a construção e prossigam o desenvolvimento dos projetos até o julgamento definitivo no âmbito administrativo do pedido de anulação do cancelamento dos orçamentos de conexão. Conforme pontua a requerente em seu pedido, abre aspas, a reversibilidade da decisão, por sua vez, é evidente, pois o que os interessados pretendem é apenas e tão somente iniciar a construção de seus empreendimentos até o julgamento definitivo do presente pedido, fecha aspas. Como se infere, trata-se de medida cautelar reversível, cujos efeitos podem eventualmente ser desconstituídos ao fim do curso do presente processo, após a devida instrução técnica, nos termos da legislação vigente. Cabe ressaltar que a Resolução Normativa 1059 possui dispositivos a serem aplicados caso se constate recebimento irregular de benefício associado ao sistema de compensação. Notadamente, o artigo 655-F dispõe, no parágrafo 2º, vou ler o caput na sequência. Na ocorrência de indício de recebimento irregular de benefício associado à SCE, a distribuidora deve adotar as providências para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências que comprovem o recebimento irregular do benefício. Parágrafo 2º. Caso se constate recebimento irregular de benefício associado ao sistema de compensação, a distribuidora deve adotar as seguintes providências. Inciso 1º, desconsiderar a energia ativa injetada pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída no sistema de compensação e benefícios recebidos nos faturamentos a partir da constatação até que a situação seja regularizada. E 2, revisar o faturamento das unidades consumidoras indevidamente beneficiadas, desconsiderando a energia ativa injetada pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída no sistema de compensação e benefícios recebidos durante o período em que se constatou a irregularidade, aplicando os seguintes parâmetros. Alínea A. As quantias a serem recebidas ou devolvidas devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA. Alínea B. Os prazos para cobrança ou devolução são de até 36 ciclos de faturamento. Voltando ao voto. Em vista disso, é importante frisar que, sendo deferida a presente cautelar, caberá aos requerentes, por sua conta e risco, a decisão de prosseguir com o desenvolvimento dos projetos até a definição de mérito do caso aqui tratado. Caso o julgamento do mérito seja desfavorável, os requerentes perderão o enquadramento como mini-geração distribuída e deverão ressarcir a distribuidora pelo período em que usufruíram dos benefícios. Por todo exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da fumaça do bom direito, do perigo da demora e da reversibilidade da medida, entendo cabível a concessão da cautelar requerida. Dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo número 48.500.00.44.37.2023.11, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto por AM Torres Limitada, no sentido de suspender os cancelamentos e os orçamentos de conexão realizados pela Enel Distribuição Rio, face às solicitações de acesso apresentadas pelos senhores José Luiz Pires, Vinícius Oliveira de Araújo, Agostinho Amâncio da Silva Filho e Fábio Oliveira Molim, até o julgamento definitivo do pedido de anulação do cancelamento dos referidos orçamentos de conexão. É o voto. Em discussão a matéria? Eu queria só um comentário aqui, que é como bem abordado aqui pelo diretor Fernando, quer dizer, a gente está diante... Essa foi uma longa discussão quando aprovamos a resolução 1059, que era exatamente a divisão. Como caracterizar a divisão de empreendimento, porque realmente é uma dificuldade, nós não temos elementos objetivos. Se procuramos, tem mais que tem se discutido, se o diretor Fernando colocou aqui algumas das contribuições, nenhuma delas tinha a objetividade, né, patente. Então, nós até decidimos que isso deveria ficar na análise das distribuidoras, mas aqui me parece que não foi feita essa avaliação. Então, eu precisaria realmente ter uma avaliação para saber se isso está caracterizada a divisão aqui.
parece que não. Mas desculpa, essa avaliação vai ser feita no mérito. Oi? Essa avaliação vai ser feita no mérito. No primeiro momento, a distribuidora fez a análise e ela cancelou o orçamento, mas só que eles entraram com o pedido na agência e o pedido cautelar. Isso. Então, não foi feita essa análise. Então, agora ele está com uma cautelar. Ó, precisa ser feita a análise. E esse ponto eu acho importante, porque trata-se de um tema bastante discutido no setor elétrico, e poucos processos desses sobem para a diretoria para poder haver manifestação da diretoria. Eu acho que eu não me lembro de ter manifestado nenhum processo sobre esse tipo de coisa, e importante até que a gente voltar a conversa isso. Não, já teve, sim. Já teve. E assim, depois da BIM 59? Já teve. Não lembro. Não me recordo. Já depois da 1059 desse sentido. Então, só vou dar um comentário assim. Seria bom a gente ter a oportunidade de discutir o mérito disso, até para formar critério. Se o critério é subjetivo, a subjetividade seja do colegiado da ANEEL, que é o poder que tem competência para fazer esse tipo de avaliação. Assim, eu vendo aqui o voto aqui do diretor Fernando, eu trago uma preocupação assim, enorme aqui para o colegiado. A preocupação de que as cautelares elas têm o condão de furar a fila. É exatamente isso que está acontecendo. O agente tem um pedido que ele fez, está sendo analisado, e o que o agente fez? Ele solicita uma cautelar. Essa cautelares similares já foram solicitadas para a diretora Agnes, para o diretor Elvio, que remeteu para a unidade técnica. Então, fica um pouco assim, depende de qual diretor for sorteado. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de critério, né, na concessão de uma cautelar dessa. E, sob o ponto de vista de que não há critério objetivo, eu me permito aqui, salvo o melhor juízo, discordar. Porque nós temos 20 megawatts injetados em um único local da rede. Então, sob o ponto de vista físico, de engenharia, não há por que não considerar um único empreendimento. É um único empreendimento de forma inequívoca. E, assim, a gente avaliar aqui, e aqui eu até cito aqui, diretora, o processo que foi da sua relatoria, o processo 48.500.004699 de 2023, foi remetido para a área que tem a competência originária para analisar isso. Da mesma forma, o 48.500.1850, que foi sorteado para a diretora Agnes, ambos os casos foram solicitados cancelamento do sorteio. Por quê? Porque se entende, de novo, imagine, a gente teve até um julgamento que eu solicitei vista na época, que era de uma operação, não era a questão de divisão, mas era exatamente o condão de uma cautelar ter a perspectiva de furar a fila. E foi o caso da Corrida do Ouro, como vocês devem lembrar, que havia um pedido de uma empresa para ter a garantia da conexão daquele entendimento. A diretora Agnes trouxe o julgamento nesse sentido, e o colegiado todo acompanhou. Eu pedi vistas, me convenci de que estava correto e trouxe o voto depois foi acompanhado pelo colegiado. Ou seja, aqui, né, assim, haveria, na minha perspectiva, a abertura de um benefício, a meu ver, sem propósito para esse agente, porque ele, na realidade, ele entrou com o pedido cautelar. Então, o pedido cautelar, há um entendimento perfunctório, como foi trazido aqui. Nós fizemos um FAQ explicando o que é divisão explicando o que é divisão de central geradora, ou seja, um FAQ que é de conhecimento de todos os agentes, ou seja, o agente não está desavisado, ele sabe disso. Então, o fato de ter titularidade distinta pouco importa. Ele pode ter um negócio de IGD que ele vende essa energia para 4 pessoas diferentes e, no final das contas, a gente não consegue perseguir até onde vai as composições societárias e pode ser sócio de uma outra empresa, um outro negócio. Então, como se trata de subsídio público, a nossa avaliação, pelo menos no meu avaliação, ela tem que ser uma avaliação restritiva e não ampliativa. Ou seja, no primeiro momento eu verifico se aquele subsídio, de forma inequívoca, tem que ser dado. Agora, na dúvida, eu conceder um benefício judicialmente, a gente vai ter muita dificuldade de reverter essa decisão. Assim, acho que o último comentário que eu faria aqui
é que, de novo, nós estamos falando de 20 mega. 20 mega é 4 vezes a capacidade, o limite mínimo de GD, que é 5. Então, eu acho que, um comentário geral, eu acho que a gente... a reversibilidade de uma... E aí tem um ponto que foi muito bem trazido, o agente está aguardando a decisão para construir, está aguardando a decisão para construir, está aguardando dizer, olha, não há nenhum impedimento para ele começar a construir. Ele constrói sem o subsídio e questiona o subsídio na agência. Se a agência conceder o benefício, ótimo, ele construiu a obra dele. Agora, construir a obra numa premissa, na minha avaliação, equivocada, é dizer o seguinte: eu vou construir, terei o direito ao subsídio e terei a dúvida se é divisão ou não. Eu acho que a ótica deveria ser o contrário. Ele constrói a obra e pleiteia o subsídio. Porque condicionar a realização ou não coloca um peso muito grande para o regulador e depois uma querela judicial sem tamanho. Porque 20 mega depois... Qual o limite para chegar a outro pedido desse aqui de 100 mega? Só pensando aqui por absurdo, 40, 50, nenhum. Se esse caso, que é fisicamente, aí foi no voto do diretor Fernando, tem a disposição física, elas estão totalmente contíguas, não tem praticamente, não sei, aqui, claro, não dá para verificar se tem uma rua, se tem um rio, não dá, mas do ponto de vista elétrico, se conectam muito ponto. Eu acho que até, Fernando, não sei se está explicitado no voto, ou se você tem informações, se são diversos pontos de conexão ou é um só. Acho que são esses os meus comentários. E, de novo, a preocupação real, e nós criamos aqui uma precedente aqui perigoso. Só um comentário, se o diretor Fernando me permite. Lógico, aqui no colegiado nós temos uma condição bastante peculiar, que é, de forma sempre respeitosa, pensar diferente. Aqui eu penso diferente com o diretor Sandoval, que o fato de estar no mesmo ponto de conexão não significa que é um único empreendimento. Bem, essa foi uma discussão que tivemos. Olha, eu tive essa discussão, fui durante 12 anos superintendente da área de concessões de geração, e esse era um tema recorrente. Ia aparecer alguém que aparentemente era um aproveitamento, né, de divisão, na época em que a gente tinha o benefício de 30 megawatts, então, tanto que a gente falava assim, não existe eólica de 30 megawatts mais, a gente tem, ou melhor, não existe eólica maior do que 30 megawatts. Aparecia um parque de 300 megawatts dividido em 10 de 30. E isso tanto que depois, com o passar do tempo, até a própria legislação foi alterada, mas não é simples. Por exemplo, o fato de ser contíguo ou não foi um ponto que foi discutido durante a audiência pública. Isso, né? Que nós falamos assim, olha, aliás, eu propus, inclusive, isso, quando estávamos discutindo a norma. Por que a gente não considera o espaço físico, né, que ele está ocupando? Aí depois chegamos à conclusão de que isso é absolutamente enorme, porque uma área pode ser dividida em vários pedaços e tal. Mas, enfim, continua afirmando que não é simples. E nos casos em que o diretor Sandoval cita, né, que inclusive eu fui relator, era o relator porque foi pedido parcelamento, nós falávamos tudo, eu não lembro dos detalhes, tá? Porque realmente eu teria que olhar o processo, mas como o diretor Sandoval disse, nós encaminhamos para a área, que é um pouco isso, né? Vai lá na área para ela avaliar o mérito, que nós não estamos falando lá na época, possivelmente não era uma cautelar, não sei. Não, o caso específico era um cautelar, esse caso era idêntico. Então, aí foi para a área avaliar e já olhar o mérito. Aqui o que o diretor Fernando está colocando, pelo que eu entendi, claro que o diretor Fernando, eu não vou explicar o que o diretor Fernando disse, mas aqui ele está falando assim, olha, cabe a cautelar porque ainda não foi analisado. E se nesse caso específico é, de fato, uma subdivisão para se beneficiar ilicitamente de um benefício. Eu anotei alguns pontos aqui, Sandoval, aí começando do final, né, até para a gente colocar no lugar. A gente não está colocando subsídio público, subsídio cruzado.
Então, não tem erário aqui. O outro, da FAC. Bem, eu fico até numa situação constrangedora, porque se eu, na condição de diretor, não posso trazer um convencimento, tem que me reportar ao FAC, significa que qualquer análise que a gente fizer aqui, ela não se permite interpretar uma regra que nós aprovamos, não é? Então, eu penso que a FAC não seria maior que a deliberação da diretoria. O outro é, os argumentos que você coloca, como foi agora pontuado pelo diretor Elton, são justamente aqueles que duas associações, a BGD e a BRAD, e algumas distribuidoras, Light, Neoenergia, CPFL, tentaram colocar na regra que nós aprovamos como critérios objetivos. E, no seu convencimento, eu entendo que pela contiguidade, por ser o mesmo ponto de conexão, seriam critérios objetivos suficientes para entender que, no caso, ali é a divisão vedada. Mas, veja, a nossa nota técnica, ela não aceitou, dizendo que os critérios propostos não foram considerados robustos. Nossa área técnica entendeu que critérios objetivos apresentados que formam o seu convencimento não são robustos. E o que acontece? 3 processos de cautelar. A diretora Agnes remeteu para a área técnica, o diretor remeteu para a área técnica, e eu não pedi o cancelamento do sorteio e resolvi apreciar a cautelar. Primeiro, cada diretor tem o seu convencimento, mas primeiro, eu entendo que a gente está tratando aqui de um direito de ação. O requerente ele formulou um pleito de análise de um pedido cautelar. Não podemos desconsiderar, deixar de apreciar. Em termos jurídicos, é um não linkê. Na condição de julgadores aqui, nós não podemos não julgar. Então, eu preferi apreciar o pleito. Apreciando o pleito, em paralelo, também foi tido o cuidado de fazer um protocolo perante a CMA para analisar o mérito. E aí se vincula justamente ao ponto que você falou dele somente fazer a obra após eventual concessão de cautelar. Por quê? Porque não podemos fechar os olhos à realidade do componente econômico. Só vai ser possível fazer a construção de 8 usinas de 2,5 MW e não uma de 20, caso economicamente seja viável. E, para ser viável, ele tem que respeitar a Lei 14.300 e a Resolução 1059, que dá determinados prazos para fazer a obra a partir do orçamento que foi apresentado, e que, no caso dele, foi apresentado e cancelado. Então, na realidade, nesse momento, se não for concedida a cautelar, ainda que fosse feita uma obra, não seria uma obra para fins de geração distribuída. Seria uma obra para mercado livre. E aí poderia ser de 2,5 MW ou de 20 MW, mas não poderia se valer no sistema de compensação. Por isso que eu entendo que nós temos sim a chance aqui de apreciar uma cautelar. E eu até falei quando o Ricardo levantou, eu não me recordo da 1059 ter sido apreciada por nós após virar regra. São temas que não sobem para o colegiado. E, vejam, a regra no 655E fala que a distribuidora deve identificar. A gente não fala que a distribuidora deve interpretar. Quem interpreta somos nós. Então, se nós aqui damos uma determinada interpretação e que ela gera um vetor interpretativo para as distribuidoras, nós estamos até fazendo algo benéfico, porque está padronizando o entendimento. Não vai fazer com que em cada área de concessão tenha um determinado entendimento. E veja o volume que é a GD hoje, sendo que ontem nós tivemos a informação de que atingiu a nossa carga de 100 GB, a segunda maior fonte foi a GD, depois de hídrica. Então, esse é um tema que merece a atenção do colegiado, que merece a nossa atenção, até mesmo para tentar pacificar determinados entendimentos. Daí porque eu acredito que, diante do que está posto, não tem como, de modo pleno, fazer uma análise profunda sem tentar entender as especificidades que vão ser analisadas no caráter definitivo e deixar de apreciar a cautelar. Porque deixar de apreciar a cautelar é violar um direito. Pelo menos, para mim, em termos perfunctórios e cautelares, está bem identificado o máximo direito, perigo e mora, e a reversibilidade, que é a reversibilidade que é posta até pela nossa resolução. Na realidade, se o colegiado entender que é o caso de conceder a cautelar e, eventualmente, em juízo definitivo, com análise em primeira e segunda instância, entender que é uma divisão vedada, é por conta e risco do empreendedor. Mas se essa perspectiva, nós não estaríamos privilegiando este agente em detrimento de outros? Por exemplo, claro que sempre há uma disputa por margem no local. Se ele pede uma cautelar aqui e nós concedemos em detrimento de outras análises que estão numa fila, nós não estaríamos privilegiando este agente em detrimento de outros? Eu entendo que não, porque o pedido aqui é o seguinte: eles tiveram um orçamento da Enel, ou seja, foi analisado,
foi visto que ele poderia se conectar em determinado ponto de conexão, foi apresentado um determinado valor de reforço que ele eventualmente teria que aportar, e depois foi cancelado. Então, ele não está falando da fila. Ele, na verdade... Mas nesse momento que foi cancelado, aí é uma pergunta. Foi verificado se o agente possui condições, o distribuidor tem condições de atendê-lo lá, em função de outros agentes que eventualmente... Vamos pensar no mundo real. E essa decisão aqui eventualmente seja aprovada. E a distribuidora lá, como o orçamento foi cancelado, outros pedidos entrarem e ela tem lá os outros pedidos. Opa, a ANEEL tomou a decisão, eu vou tirar o Pedro, o João e o Francisco da fila e vou colocar este aqui. Isso acontecerá, né, na sua perspectiva? É um si muito grande, né? Não, mas é real isso. Não, é real. É um si muito grande. Tem uma frase do Ulisses de Guimarães que eu acho muito interessante. Ele falava assim, com um si, nós conseguimos colocar Paris numa garrafa. Então, assim, com esse si que você está colocando, muitas coisas são possíveis. Mas veja, eu só estou colocando esse si porque essa condição forte, real, ela não foi avaliada. Então, deixa outros agentes. Deixa eu só colocar um si também na história. Só um pouquinho, Fernando. É assim, então tá bom. A gente nega a cautelar, no caso da Enio, né? Enio Rio, dá parecer de acesso para outros, e no final do dia a gente vem aqui... Os outros que entraram na frente. Isso. E a gente vem aqui, e no mérito a gente descobre que esse cara tem razão. Aí ele perdeu espaço para ele. Tá. E ele não tem mais espaço para Então, ele. mas, de novo, esse aqui é o ponto. Esse é o ponto. Existe uma fila. Existe uma fila. Dois, três, quatro. Ele é o quarto da fila. Não, ele já foi apreciado o pedido E foi dele. negado. Não, foi deferido. Foi deferido e cancelado. Foi deferido. E depois foi cancelado. Perfeito. Até tem uma manifestação da área técnica sobre o cancelamento de orçamento, que é... Não pode, mas não vou entrar aqui na discussão do mérito de uma coisa. Eu acho que em sede de cautelar, nós estamos garantindo o direito de não cancelar. E aí vale a decisão da própria Enel que aprovou o orçamento. Nós não estamos aqui aprovando o orçamento dele. Nós estamos, se isso aí for aprovado, lógico, no sentido de que eu estou suspendendo até a avaliação do mérito uma decisão que revogou uma outra decisão da Enel. Entendo assim. Então, no caso aqui, de novo, fazendo um exercício aqui, né, tem que ser feito porque, de novo, é uma cautelar que tem impactos, na minha avaliação, não completamente avaliados, talvez exatamente pela precariedade da decisão. Temos aqui a possibilidade de outros agentes estarem se conectando e terem o seu direito preterido, caso essa decisão se materialize. Temos aqui a própria... Veja, a gente está na dúvida se tem direito ao benefício ou não. Então, nós estamos fazendo o seguinte, estamos dando um benefício Não. em detrimento da dúvida. Não. Sim, claro. Não, deixa eu tentar até posicionar. A gente aqui, na verdade, não está analisando de modo imediato o benefício. Ele fez um pedido para a Enel de orçamento. Esse orçamento foi apresentado. Então, a Enel estava entendendo que era possível conectar em determinado ponto de conexão 8 GDs de 2,5 MB. Posteriormente, ela cancelou esse orçamento ao argumento de que seria divisão vedada. Tentou fazer com que uma usina de 20 fosse acomodada em 8 de 2,5. Esse foi o ponto. Agora, nós não estamos falando do benefício, nós estamos simplesmente entendendo que não é possível analisar de modo profundo, ante a ausência de critérios objetivos, se é divisão vedada ou não. E preenchidos os requisitos, a gente está dando, no voto, encaminhando no sentido de dar a cautelar para suspender o cancelamento do orçamento. E para que ele tenha direito ao subsídio. Como consequência, ele vai poder se valer do subsídio, utilizar o sistema de compensação de energia elétrica, ser caracterizado como GD, obviamente, mas nós não estamos tratando do subsídio. Ou pode aguardar a decisão de mérito. Inclusive, pode aguardar a decisão de mérito por precaução dele, se ele não quiser correr risco. Eu só estou garantindo a possibilidade de ter o direito dele apreciado pela ANEEL. E aí, veja, só de novo a gente tem uma... Todas as decisões têm consequências. Então, o sinal que a ANEEL está dando hoje aqui, eventualmente, esse julgamento. Todos os pedidos de conexão nas distribuidoras façam pedidos de cautelares na ANEEL. Essa é a mensagem que está sendo dada aqui de forma muito direta e muito objetiva, porque a fila que existe nas distribuidoras desconsidere e peça cautelares para a ANEEL. Eu colocaria da seguinte forma. Eu não vejo assim, Se você, alguém que está no mercado de GD,
entende que está tendo seu direito violado por conta de uma interpretação da distribuidora, se socorra da agência reguladora, porque é a autoridade própria para interpretar a regra que nós editamos. Perfeito. E aí nós vamos analisar se tem informação. Mas, de novo, tem só um ponto aqui. Diretoria, claro, a diretoria é um órgão de cúpula, julga pedidos urgentes, necessários e, claro, cautelares, e, essencialmente, recursos administrativos, normas, caminhadas para o colegiado. Essa é uma análise típica das unidades técnicas associadas. Então, a gente vai, nesse momento, nós estamos, de novo, eu só vejo dessa forma, porque se eu tenho a possibilidade de ter a antecipação da minha análise por meio de pedidos cautelares, eu vou solicitar isso. Mas eu não consigo enxergar do jeito que você consegue. Você está falando isso, porque a análise dele foi feita. Não foi feita. Foi. Não, foi feita. Foi definida. Pela área técnica, não. Não. Pela área técnica, não. Estou falando pela distribuidora. Foi feita, foi deferido, posteriormente negado. Isso socorreu da agência. Aí ele fez um pedido na ouvidoria da ANEEL, e aí o pedido está em análise, falou, olha, meu pedido vai demorar, eu vou solicitar uma cautelar. Então, o que nós estamos fazendo... Não, sinal... Não, só para corrigir. Na realidade, foi um pedido cautelar e, posteriormente, foi aberto um protocolo de nascimento. Então, na verdade, o pedido que o agente, de modo imediato, ele pediu foi a cautelar. Então, e aí talvez até pior o que eu estou falando, sob a perspectiva de que nós temos unidades que tratam desses temas específicos e a gente está dizendo, esqueça e vamos tratar na diretoria. Mas já está. Sim, vai, claro, mas depois... A distribuidora cria um problema, né? Que ela mesma gera dúvida para que a gente avalie. Ela faz um parecer, aí seu orçamento está aprovado. Aí, na sequência, ela fala, não está aprovado não. Como que acontece? Eu vou além, tá? Eu tenho recebido muitas reclamações, não no caso concreto, aqui falando do caso de Janeiro. Distribuidores entenderam por bem como plano de negócio negar todos os pareceres, porque entende que a GD é prejudicial ao negócio dela, contrário à determinação da ANEEL. Assim, olha para o parágrafo do voto que eu coloquei aqui. Em resposta às cartas da requerente da Enel, foram expedidos os ofícios 105 e 106 da STD. Por quê? Porque a Enel perguntou para a superintendência qual que era a interpretação. O que a superintendência falou? Informou que cabe à distribuidora valer-se do disposto na regulamentação para fins de enquadramento do caso concreto apresentado, sendo desnecessária anuência ou manifestação prévia da ANEEL. Concordo que não precisa de anuência ou manifestação prévia, mas se o tema é trazido ao colegiado e nós decidimos, vira um critério interpretativo que faz com que não seja necessário constar a área técnica, porque o colegiado se manifestou. Eu acho que nesse sentido a gente tem que avaliar primeiro quantos casos, pelo menos similares, tem na área técnica, até para a gente tentar evitar pensar que a gente está furando fila nos casos concretos. E também tem um pouco de assim, é um pouquinho de... Se forem injustos, então todos têm que pedir mesmo. Não, né? Ou a gente tem que conversar com a área técnica para chegar num critério. Também tem uma preocupação aqui. Sede cautelar, vamos lá, nós estamos discutindo aqui, inclusive, mérito, mas sede cautelar eu preciso analisar... Não, você precisa analisar 3 coisas. Existe o perigo em mora? Se você falar que não tem, a fumaça do bom direito, eu acho que a fumaça do bom direito que é o que menos se discute, eu acho que está muito demonstrado, a própria Enel, em primeira mão, aprovou, e depois desaprovou. Eu acho que aí, para mim, já gerou dúvida suficiente a fumaça do bom direito. Eu vou discutir agora o quê? Existe o perigo, se você falar que não existe o perigo para o agente, o próprio Sandoval falou que um perigo que pode correr. E existe reversibilidade. Fernando trouxe que ele sujeitaria ele a arcar com o risco da reversibilidade. Acho que em sede cautelar, a nossa análise cabe só para esses 3 pontos. Assim, eu só me preocupo... Não, mas assim... Não estou querendo fazer juízo de valor. Eu entendo. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de entender fazer uma análise de consequencialismo dessa decisão. Minha preocupação, de novo, eu não sei o tamanho de pedido, de que tem aí casos que possam ser avaliados. A área técnica precisa ter uma manifestação sobre essa discussão e trazer para o colegiado dizer o seguinte, área técnica, daqui para frente, é isso aqui que você está pensando? Tá bom, então isso aqui a diretoria não concorda, a diretoria concorda de outro jeito. Então, vou refazer a pergunta. E até lá,
o risco do agente. É essa discussão que nós temos que fazer. Ele corre risco, tem perigo. Eu não sei, eu não conheço o modelo de negócio desse agente. Mas Eu não conheço. o juízo, o que você está dizendo é exatamente a decisão. A nossa diferença é o seguinte, é julgar, existe perigo para o agente até a manifestação na área técnica? Acho que é esse o juiz falando. Não, eu acho que é essa discussão que a gente precisa trabalhar. A partir do momento que tem o orçamento dele, tem prazo. Mas o orçamento não foi cancelado, então ele não tem mais orçamento. Não, mas Eu que gerou Ele tem mais orçamento. ele não tem, por isso que a gente restabelece o prazo volta, né? Então, mas aí, quer dizer, o perigo da demora, quem está criando aqui somos nós. Nós? Claro, porque veja, vamos lá, se ele não tem orçamento aprovado, significa que, em tese, claro, ele pode ter feito todos os compromissos econômicos que a gente não conhece, desconhece completamente, mas nesse momento, nenhum prazo corre tutelado pela ANEEL para ele, nem prazo. Se o orçamento foi cancelado, significa que ele não tem prazo a atender. Ele não tem nada. Então, ele não tem nada. Então, o perigo da demora, é claro, de novo, não estou desrespeitando nem desconsiderando a questão econômica desse agente que eu não conheço, não tenho como avaliar se ele consegue se segurar 1 ano, 2, 3, esse projeto. Não sei, não tenho como analisar. Não é um agente regulado. É um assunto, de fato, ocorre por conta e risco dele. Agora, o que eu coloco é, se nós colocarmos o... Não é um agente regulado. Não, nesse momento não, ainda não. Não é. Eu tenho Mas como se ele tem um orçamento que foi reprovado, ele não está conectado, como é que ele é um agente regular? Se o orçamento tivesse sido Não está construído. Mas a norma tem caráter, a norma tem caráter geral. A partir do momento que se faz um plano, que o cara se pretende investir num negócio, ele tem que sujeitar a norma, a regulação. Então, mas então, sob essa perspectiva, um agente... calma. Um agente pede uma outorga na ANEEL, a outorga é revogada. Ele é um agente regulado? Não. Ele não está tutelado. Neste caso, ainda não. Se nós restabelecermos o orçamento e aí, a partir daí, por prazos regulados, ele tem para se conectar, aí sim ele é um agente regulado. Vamos lá. Vamos lá. O cara teve um orçamento negado e tal. Ele vai pedir uma outra conexão. Ok. Ele perdeu um direito no agente, expectativa de direito de um agente. Ele é um agente. Ela não é reversível. Essa condição pode não ser reversível, porque se nós não negarmos a cautelar, e lá na frente, no mérito, a gente analisa e fala assim, não, ele tem razão. Só que quando ele tiver razão, pode não ter mais espaço na rede para ele. Então, para ele não é reversível essa situação. Esse é o ponto. Mas é exatamente isso. Eu acho que a gente está... Todos nós estamos, de alguma forma, concordando com os argumentos. Sabe? Talvez eu colocar eles no espaço e tempo. A gente, primeiro, subsídio, não vamos dizer subsídio, do ponto de vista de recurso público, o Fernando colocou bem, mas, vamos dizer assim, é um subsídio intra-tarifa, dentro da tarifa ali, que ele tem ele assegurado em qualquer momento que ele se conectar. Isso é fato. Porque ele apresentou o orçamento antes do dia 5 de janeiro. Mas o dia 5 de janeiro, que é dia 7. Disputa a depender do momento. GD1, GD2, depende. Mas como ele pediu dia 5 de janeiro, ou seja, foi 7, ele está dentro da primeira modulação de GT. Ele está dentro. Se ele tivesse pedido no ano seguinte, ele estaria no GD2. Mas se ele pediu naquele momento, no momento que ele se conectar, ele tem direito ao benefício. Mas pode não poder se conectar fisicamente. Mas aí é que está... Daqui a 10 anos você pode se conectar. Ok, Elvio, é exatamente isso. E nessa perspectiva, ele estaria passando na frente de outros, que talvez tenham um benefício. Hoje o orçamento dele, eu não sei quanto foi, vamos lá. Foi? Vamos falar. Hoje o orçamento dele, eu vou dar um exemplo. Hoje o orçamento dele foi 100 mil. Juiz de valor aqui, porque eu não sei o valor. 100 mil. Aí lá na frente a gente tem, não existe isso aí, é o critério objetivo, igual é na energia incentivada lá da eólica, que divide, a gente entende que pode. Aí a distribuidora fala, não, mas agora o orçamento é 1 milhão, porque agora não tem espaço técnico na rede mais. Eu acho que esse é o perigo. Esse é o perigo de uma decisão, da gente suspender a decisão, porque pode chegar lá e inviabilizar o empreendimento, porque hoje o acesso dele, o investimento que ele tem que fazer. Ele teria que fazer um valor, amanhã tem mais gente na rede, ele precisa construir uma outra subestação, e aí ele tem que investir 10, 15 vezes mais
que a gente tem visto, foi? Isso é fato. E aí ele vai ficar... E aí, não, nossa... Não, e aí, de novo, aí nós concedemos isso para ele, ok? Aí ele ocupa a margem, e outro que estava na frente dele, quando for se conectar, talvez tenha que pagar esses 6 milhões a mais. Mas ele pediu na frente, né? Não, mas esse aqui é o ponto. Quem pediu na frente? E ele Foi pediu, foi analisado. O orçamento foi cancelado. Foi negado. Não, foi deferido. Foi deferido e foi cancelado. Ok. E aí, o pedido dele está em análise na unidade técnica. É Agora isso? sim, Sim, agora sim. mas eu imagino na hora que a área técnica deferiu. Olha, tá certo, pode ser, são 4. Aí vai lá, aí vai falar com você, a Enel vai falar assim, olha, mas agora essa obra já não é essa mais, essa obra é outra. Esse é o perigo. Eu acho que esse é o perigo que ele mora. E aí... Não, acho que... Enfim, acho que... um direito. Assim, cautelar, eu insisto, cautelar nós temos que discutir três bases lá, 3 pilares. A fumaça do bom direito, aqui já se demonstra que existe o fato de ter aprovado e cancelado, no mínimo, gera uma... Não, e outra, nós mesmo não temos critério para isso, acho que aí já tem uma fumaça interessante. A reversibilidade, o Fernando Chocar, a nossa discussão que se baseia, se estrutura em discutir se existe risco, existe perigo, existe risco para esse agente até a decisão de mérito. Eu acho que é essa a resposta que nós temos que dar com o colegiado. Existe algum tipo de risco? Se você falar que não existe, então deixa eu analisar o mérito aí, depois ver como é que fica. Eu acho que essa é o juízo de valor que a gente tem que falar. E aí, antecipando aqui, eu entendo que há risco, sim. Também entendo que sim. Ele pode perder o espaço lá. Não, é risco maior do que esse. Bem, eu acho que só... Boa discussão. Não, acho que foi boa, eu acho que no sentido que, de novo, é um assunto que a gente tem que ter, na minha avaliação, muita segurança ao decidir, ainda que em sede de cautelar, dado o impacto muito grande no setor de distribuição e de geração distribuída. O impacto é para ambos os casos, né? Porque trazer segurança com relação a essa discussão, a gente sabe que, e aí tem várias inferências que podem ser feitas no presente caso, mas, claro, vamos deixar aí para uma avaliação mais concreta, mais objetiva sobre o tema. Nesse aspecto, Sandoval, eu não tenho dúvida que nós, na ANEEL, tomamos todas as precauções para ter segurança. Todas as precauções para ter segurança quando aprovamos a 1051. Com muita cautela, muita prudência. Espinhoso, né? Que aconteceu o que aconteceu, né, com a história que todo mundo conhece, com a 14.300 e com até PDL sobre isso tem. E acho que esse é um ponto aqui, o artigo 655E, minha assessoria mandou aqui, o Fernando repetiu várias vezes, dizer o seguinte, o fato da distribuidora, veja, aqui no próprio parágrafo, inciso 1º, no parágrafo 2º, negar adesão ao SCE, né, Sistema de Compensação de Energia, não emitir ou cancelar. Se eu digo cancelar, significa que ela pode ter dado a conexão, o orçamento, como foi visto, depois, em análises próprias, ter dito, opa, isso aqui é uma divisão irregular, cancelo. Acho que não tem também nenhuma irregularidade nisso. Não, eu até coloquei em negrito justamente isso daqui, no voto, cancelar. Ela se valeu exatamente desse dispositivo para cancelar um orçamento que ela tinha apresentado a princípio. Isso, a gente tem o direito de ver a decisão da distribuidora revista pela diretoria da ANEEL, ou pela própria ANEEL. Veja, eu não estou dizendo aqui que a ANEEL não, que a diretoria não pode se manifestar a respeito. O que eu estou colocando e insistindo é que nós aqui teremos decisões muito melhores, muito mais qualificadas, muito mais robustas, se nós tivermos análise das unidades que compõem a ANEEL. Por que isso? Temos aqui diretores que estudam os temas, se aprofundam, e é natural. Agora, nunca substituiremos, sob o ponto de vista técnico, em detalhes, as unidades que têm competência própria para isso, que fazem diligências, que perguntam informações, são treinadas e capacitadas para isso. Eu digo isso porque eu me sinto mais seguro nas decisões que tomo quando tenho uma análise
robusta da unidade, das unidades, quando for o caso, da Procuradoria-Geral e na discussão final em colegiado. Mas deixa eu colocar aqui uma ponderação. Eu concordo que é sempre mais confortável e mais simples formar um conhecimento a partir de algum tipo de instrução técnica. Mas olha só a situação que nós estamos. O prazo para solicitação, o GD1 encerrou em 7 de janeiro de 2023. É verdade. Estamos em 14 de novembro de 2023. Arredondando, tem 10 meses. Nós nunca, no colegiado, apreciamos qualquer tema que fosse relativo à GD, especialmente a 1059. A agência reguladora, a regulação em si, ela tem que acompanhar a tempo e modo o que o setor está vivendo. Regular, depois de ter materializado a situação, de ter acontecido, é uma falha nossa. Então, se nós temos a oportunidade aqui de apreciar em sede cautelar para, de modo perfunctório, explorar um determinado tema e, sim, sinalizar para segmento de GD, sinalizar para distribuidor, sinalizar para todos, eu acredito que a gente está fazendo isso aí talvez na 1/10ª hora, mas ainda há tempo. Deixar passar para que, eventualmente, sobreste a análise de uma cautelar e de várias outras que poderiam surgir, acúmulo processual para a diretoria, seria um desserviço nosso para um setor, eu estou repetindo, ontem respondeu, em termos de injeção de energia, pela segundo maior bloco de energia do setor elétrico brasileiro. Então, não cabe a nós aqui unicamente perseguir o conforto técnico. Nós temos que dar resposta à medida que eles acionam a agência reguladora, que é o caso agora. Eu penso que é importante termos a chance de modo cautelar, apreciar, fazer com que seja firmado um determinado entendimento, e esse entendimento ele vai servir de caráter interpretativo para as distribuidoras, e pode ser que no bojo disso alguns processos subam? Pode, em termos cautelares. Mas, ao mesmo tempo, as distribuidoras vão passar a dar uma atenção, porque vai sair um comando da agência reguladora do seu grau de topo de decisão. Eu acho que esgotamos bem aqui o tema. De fato, ter aqui uma ideia do que o que nós temos de análises similares na agência hoje e eventualmente, qual seria o impacto em função de outros pedidos que já existem. E aí, como foi falado, o FAQ, acho que foi feito no sentido de dar orientações e que, até o momento, têm sido seguidas e atendidas, né? Aparentemente, nós temos um agente que questionou isso e trouxe para uma avaliação de cautelar, mas a única preocupação, e eu acho que é uma preocupação realmente da gente ter isso amadurecido para poder dizermos e aí firmarmos um convencimento da matéria. Então, acho que era só essas as minhas ponderações. Feito isso, não tem mais nenhum comentário, eu vou abrir aqui para votação o voto do diretor Fernando, em julgamento. Eu vou pedir vistas. Solicitação de vistas da diretora Agnes. Nós teríamos aqui 2 processos, senhores diretores, que seriam da minha autoria. Como vocês sabem, nós temos um compromisso agora às 16 horas. Eu solicitei... Não, 16. Eu solicitei à Secretaria-Geral que fosse retirado de pauta. E, sendo assim, se... Não, ainda tem um processo meu. Desculpa, Ricardo. Perdão. Não, se quiser... Aí fica a seu critério. Não. Aqui é o bem do colegiado. O tempo... Porque como o meu eram 2, eu poderia julgar um, mas como eles são muito correlacionados... Se achar que dá tempo de apreciar esse item 3, se não dá, aprecia semana que vem. Não tem essa urgência. É um processo que já está... É um processo de regulação, fechamento de consulta pública. Eu não vejo problema também em retirar, não. Se entender que é necessário. Eu temo em função do horário. A gente Tudo bem, eu peço então ao secretário que retire o processo de pauta. Então, solicitado a retirada de pauta dos 3 últimos processos da reunião, a 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Sendo assim, agradeço a todos e a todas que acompanharam esta reunião e declaro encerrada a 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Desejo boa tarde a todos.